Olá, meu nome é João Fernando, eu sou professor de Direito Civil, Responsabilidade Civil e hoje faremos considerações sobre excludentes de responsabilidade civil. Bem, basicamente as excludentes de responsabilidade civil que nós encontramos no Código Civil, na doutrina e na jurisprudência são o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito, o estrito cumprimento de dever legal, a força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro e, em alguns casos, a cláusula de não indenizar. O estado de necessidade, no Código Civil, ele é regulado no artigo 188. Basicamente, o estado de necessidade ele vai consistir numa ação que vai ser uma agressão a direito alheio de valor igual ou inferior, cujo objetivo é remover perigo iminente, sendo certo que essa agressão é absolutamente necessária, até porque inexistem circunstâncias que autorizem outra forma de atuação. Duas pessoas estão numa tábua no mar, só cabe uma. Se uma delas, para preservar sua vida, lança ao mar a outra, estado de necessidade. É lógico que o estado de necessidade, uma vez havendo excesso, o agente responde pelo excesso. Agora, olhar com muita atenção o que os artigos 929 e 930 do Código Civil chamam a atenção. Ou seja, se o terceiro atingido ele não causou perigo, mesmo no estado de necessidade, quem causou perigo deve ressarcir o dano, cabendo regresso contra o culpado. Já a legítima defesa, também prevista no Código Civil, artigo 188, ela vai exigir uma situação atual ou iminente de injusta agressão contra si ou terceiro que não é obrigado a suportar. A legítima defesa demanda moderação e proporcionalidade. Então, havendo excesso, o agente responde pelo excesso. A legítima defesa também trabalha na seguinte medida: se o terceiro atingido não causou o perigo, quem causou o dano, mesmo em legítima defesa, deve reparar o dano, cabendo regresso contra o culpado. É interessante, então, que no estado de necessidade e na legítima defesa, causado dano não por culpa do outro, mas sim por culpa de terceiro, cabe a indenização, o que é diferente da previsão do Código Penal, que exclui a antijuridicidade. Mesmo na legítima defesa putativa, a aparente, nós não isentamos o autor do dano, o impacto de exclusão de antijuridicidade ou de tipicidade, melhor dizendo, vai se dar na esfera penal. Não falamos também em responsabilidade civil no caso de exercício regular de direito, conforme manda o artigo 188 do Código Civil. Se alguém está atuando amparado pelo direito, não pode ser punido. Agora, por óbvio, não se comporta o excesso, não há exclusão e responsabilidade civil, por exemplo, no caso de abuso de direito. A exclusão da responsabilidade civil também se dá no estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, um policial está cumprindo um mandado, uma ordem judicial e arromba uma porta. Não há responsabilidade civil. Caso fortuito e força maior. Eu gosto mais da doutrina que diz que a diferenciação é meramente acadêmica, não ontológica. A força maior estaria ligada a fatos da natureza e, o caso fortuito, danos de causa desconhecida. Ocorrendo ambos,
há uma quebra, há uma exclusão do nexo de causalidade, e aí não podemos falar em responsabilidade civil. A culpa exclusiva da vítima, ela também quebra o nexo de causalidade. Se, por exemplo, alguém está querendo suicidar e se joga na roda de um veículo, culpa exclusiva da vítima, então não há responsabilidade civil. Agora é lógico que se houver concorrência de culpas, há indenização e essa indenização é mitigada. O fato de terceiro surge como possibilidade de exclusão de responsabilidade civil, mas isso merece ponderações. Lembremos da súmula 187 do STF, que vai permitir a responsabilidade do transportador pelo acidente com o passageiro, mesmo havendo culpa de terceiro, cabendo, é lógico, o regresso contra o causador. E, finalmente, a cláusula de não indenizar. Ela só pode existir em contratos onde exista paridade entre os estipulantes. Ela é vedada, por exemplo, nos contratos de transporte, segundo a súmula 161 do STF. Ela não pode violar a ordem pública e, segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 25, onde nós temos vulneráveis, há a vedação de tal cláusula. Então, por exemplo, um estacionamento pago, ele não pode fixar a cláusula de não indenizar em função de furtos. E tenho dito.